Amém. Boa noite, irmãos. Pode sentar. Vocês são felizes? Amém. Estão com frio? Tô suando, rapaz. Estou com frio não. Deixa eu só dar um recado para vocês. A Bíblia do Café com Pastores, do pastor Luiz Hermínio, já está disponível aí na nossa livraria, tá bom? E se você quiser adquirir, vai ser uma bênção. A versão NAA, ela é tão boa quanto a versão NVT, tá bom? E se você quiser adquirir, você passa lá que nós temos somente 30 unidades, amém? Todos os materiais que eu trouxe, deixa eu já avisar isso aqui, porque às vezes as pessoas ficam com expectativa quando a gente chega de viagem, né? Será que o pastor vai dar um brinde para mim? Não é daqui, tá? De outro lugar aí, muito distante. O irmão falou: pastor, traz uma camisa dessa para mim. Eu falei: eu trago, irmão, mas aí você tem que pagar. Porque todos os materiais que eu trouxe, eu comprei esses materiais, alguns eu ganhei, e eles estão aqui na livraria, e todo o recurso que a gente conseguir com esses materiais, a gente vai devolver para eles, tá? Então é por isso que, pastor, eu queria uma pulseirinha dessa. Temos ali, irmão, tá barato. Amém? Fica à vontade para você poder colocar uma semente naquela terra, amém? Glória a Deus. Você está feliz? Vocês estão com uma cara muito feia, gente. Eu acostumei tanto com aquele povo animado. Primeiro dia que eu cheguei na África do Sul, a morenona veio e já pegou na minha mão assim, dançando. E vamos. Eu falei: misericórdia, Jesus. Aí depois, outro dia fui pregar, o cara cantando lá e ele... Eu falei: misericórdia, Jesus. Você já está escandalizado, né? Mas eu estava gostando, irmão. Não tem maldade, tem glória. Ai, meu Deus. Vamos ver se eu dou conta de fazer alguma coisa aqui hoje, né? Eu estou muito feliz. Obrigado por vocês terem feito a coisa acontecer nesses dias. Obrigado, pastor Ney, pastor Alessandra, a toda a nossa equipe, os voluntários, obreiros que serviram aqui e fez a coisa acontecer. Cada vez que eu saio e a coisa acontece bom, dá bom, eu fico mais encorajado ainda a sair mais. Em novembro eu vou de novo. Eu não sei não se eu vou aguentar até novembro. Eu estou com vontade de ir de novo, já é mês que vem. Irmãos, mas vamos lá para o que interessa. Coloca para mim aí o primeiro passo. Quero mostrar algo para vocês. Sai da frente, né? Sai da frente, Marcos ali. Não é esse. Eu coloquei uma sequência para vocês. Ainda escrevi passo a passo para vocês não terem esse problema. Primeiro é o vídeo da terra. Já começou a resistência. Ué. Isso. Pai, nós oramos, consagramos esse lugar, Pai, colocamos diante do Senhor essa terra que, com certeza, é um lugar que o Senhor resolveu construir algo para os seus filhos aqui nessa nação. Obrigado pela oportunidade de nós, como família, como igreja, como teus filhos, tocar esse lugar, Senhor. Nós consagramos esse lugar a Ti. Profetizamos que aqui, Senhor, será um lugar que será cuidado órfãos, viúvas, crianças, novos, velhos, que as famílias dessa comunidade, Senhor, tenham também um lugar para ser abençoado aqui, em nome de Jesus. Nós abençoamos, meu Pai, essa terra e te agradecemos por essa bênção tão especial, em nome de Jesus. Amém. Próximo. Não é esse. O próximo agora é o banner com a George Miller. Isso. Você entendeu? Você entendeu mesmo? O que você entendeu? Acende a luz. Eu sei que tá devagar, tá frio, né? Essa terra é nossa. Nós ganhamos 1.000 metros quadrados e nós compramos mais 500 metros quadrados. Então nós já temos documentos de 1.500 metros quadrados.
para a gente construir a nossa base. Aleluia. Eu agora quero saber se o teu aplauso vem carregado de oferta. Porque só de aplauso nós não constrói não. Amém? Então é isso. Nós compramos 500 metros e ganhamos 1.000 metros quadrados. O pastor Benjamin, ele tinha uma terra lá guardada dele, da esposa. E quando eu pisei os pés lá, ele disse para ela: eu senti dar aquela terra para o pastor. Aí ficamos andando e ministrando. E aí passou uns 3 ou 4 dias. Ele falou: olha, eu conversei com a minha esposa e essa terra já tentamos vender, nunca deu certo de vender. E nosso coração está queimando de poder ofertar isso na vida de vocês. E eu falei: então pode dar que nós vamos fazer bom uso. E aí o vizinho tinha mais 500 metros para vender. E eu compartilhei com uma pessoa que nem é daqui da nossa cidade. E ela me mandou o recurso para comprar a terra. Então nós compramos a terra. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Talvez você não pôde ofertar e está tudo bem, você orou, está tudo certo, também é oferta. A maioria das pessoas que conseguiram testemunhar e me falar, eu sei que outras não conseguiram, ainda vai acontecer, vai falar. Mas as pessoas que conseguiram me dar o feedback, era fazer uma oferta agora, irmãos, daqui a pouco Deus devolver muitas vezes mais. E não é porque é para a África. Eu sei que quando falo da África, quando eu falei das crianças comendo bolacha de barro, eu sei que mexe com a gente, irmãos. E eu não quero trabalhar nesse tipo de exposição. Tinha outros missionários lá também, que até mostraram, até eu falei com eles, eu não gostei. Mostrando as crianças ali com ratos. Não, irmãos, eu acho que a gente não precisa disso. Não precisa disso. O pastor Benjamin mesmo falou para mim: você quer filmar os meninos com rato? Eu falei: não, pastor, eu não vou trabalhar assim. Eu não vou trabalhar assim. O Deus que me trouxe aqui não me trouxe aqui para expor vocês, para humilhar vocês. Eu tive a oportunidade de ministrar para umas 800 crianças, de uma vez. E eu disse para elas assim: o homem branco, por incrível que pareça, eu sou homem branco lá, tá? O homem branco chegou, o homem branco chegou. Falei: só aqui que eu sou homem branco. O homem branco chegou. Aí eles batiam assim nas vasilhas. As vasilhas estavam prontas já. Comida, estou com fome. E começou a correr atrás do carro assim. Eu falei: pastor do céu, já tem uns 200. Aí eu olhei para trás de novo: pastor, já tem uns 400. Pastor do céu, já tem uns 100. Falei: para de contar, rapaz. Vai chegar mais de 1.000. Até onde a gente conseguiu contar, deu 700 e alguma coisa. Mas começou a brotar. É como se fosse um assentamento sem terra, assim, essa comunidade, mas sem as casas que o povo tem lá, né? Eu falei: meu Deus, de onde sai tanta gente? E de verdade, irmãos, nós não conseguimos alimentar todas as pessoas que chegaram. Nós alimentamos por volta de 1.200 pessoas nesse dia. Mas precisamos recolher o acampamento e ir embora porque acabou a comida. E é nesse lugar que nós vamos montar a nossa base. Nós vamos começar com 720 crianças. O pastor da igreja local disse para mim, 3 dias depois eu voltei lá para despedir dele, fazer a filmagem da terra. E ele falou assim: você me arrumou um problema. Eu falei: qual, pastor? Ele falou assim: domingo, por causa do trabalho da quarta, tinha mais 100 pessoas na igreja. Lotou, ficou gente para fora, não coube. Eu falei: mas se prepara que nós vamos aumentar essa igreja sua aí também. Nós vamos fazer um negócio bem, bem legal aqui com você. Então nós queremos servir aquela comunidade, irmãos. Não é... Algumas pessoas já me mandaram mensagem: pastor, quando você vai que eu vou também. Eu não vou fazer expedição, irmãos, para a gente fazer turismo. Talvez você pode até pagar a sua passagem, mas eu preferi que você me desse o dinheiro. Porque eu vou levar gente que vai construir. O próximo que vai comigo tem que ser o Wellington. Ele tem que ser ele. Nós precisamos fazer o fundamento daquele negócio. O primeiro passo é furar um poço. Esse poço custa só 5 mil reais, irmãos. Só 5. E nós vamos começar. Esse poço ele vai servir para dar água para a comunidade já de cara. Então não vai ter muro ainda. As pessoas não tem água, irmão. Você não tem noção.
Toda hora você vai no banheiro aqui, dá descarga, né? Lava a mão. O manico do álcool. Ai, nego. E o ebola. Você perde tudo isso, irmãos, graças a Deus. Estou feliz. Então, nós vamos começar esse trabalho lá. E como eu estava falando, o pastor disse para mim assim, da igreja local. Ele falou assim, pastor, você não consegue fazer um compromisso com nós de dar pelo menos essa comida uma vez por mês? Porque ele só tem uma refeição por dia. E tem semana que não tem nenhuma por dia. Eu falei, então nós já vamos fechar o compromisso de uma vez por mês, a gente já vai alimentar essas 1000 pessoas. Mas eu falei para ele, até a gente instalar a nossa base, a gente vai estar alimentando essas pessoas todos os dias. Irmãos, eu não quero criar um portfólio. Tem muitas pessoas que vão para a África, elas querem criar um portfólio. Elas têm um trabalhozinho aqui, um trabalhozinho aqui, um trabalhozinho aqui, porque necessidade tem em todo lugar. Deus nos mostrou aquele lugar, se Ele nos deu aquela terra, naquele lugar, é naquele lugar que nós vamos fazer a diferença. Falei, Benjamin, eu não sei se vai demorar 10, 20, 30 anos, 40 anos. Mas nós vamos construir uma base, vamos erguer um altar aqui para Deus. Juntamente com aquilo que vocês estão fazendo. E a gente vai iluminar para que todo esse país aqui consiga olhar e falar assim, uau, aquela igreja está fazendo diferença. Não são os muçulmanos. Porque lá os muçulmanos, como eles têm muito dinheiro, eles compram tudo, compram até as pessoas. Inclusive o nosso terreno é do lado dos muçulmanos. E nós vamos erguer uma base para Deus ali naquele lugar. E eu falei para as crianças, homem branco não veio aqui porque homem branco é bom. Homem branco veio aqui porque o pai de vocês mandou o homem branco vir aqui. O homem branco é a resposta da oração de vocês. Irmãos, eu beijei aquelas viúvas como se fosse a minha mãe. Entenda, não coloca besteira na sua cabeça que eu vou falar. O cheiro deles é muito forte. Jordi esteve lá, ele sabe o que eu estou falando. É um cheiro peculiar. O ambiente é muito forte. Você está dentro de um avião com muitas pessoas. De lá quem já viajou para aquele lado do país sabe do que eu estou falando. Não estou falando aqui com preconceito. Pelo amor de Deus, irmãos. Estou batizado em tanto amor por aquela nação que eu falo a verdade para você. Se a minha família tivesse ido comigo, eu não sei não se eu tinha voltado. Sério. Esse anel aqui, ó, é um anel de coco que eu adquiri lá e eu fiz uma aliança. Por enquanto é de compromisso. Quem sabe um dia se torne um casamento. Eu quero gastar meus dias daquela nação. Sei que outras nações estão nos chamando. Nós recebemos uma palavra sobre o Japão e cada lugar que a gente vai testifica. Danilo, estou viajando. Daqui a pouco o menino lá do Japão me manda mensagem. Pastor, você está indo para onde? Eu falei, estou indo para a África. Ele falou, pastor, você precisa vir para o Japão? Nós estamos clamando por um avivamento aqui no Japão. Inclusive é o Mateus, ele está aqui na live assistindo o culto conosco hoje. Ó. Ele está assistindo o culto aqui conosco. Outras nações, irmãos, é um tempo que aqueles que estão fazendo a coisa certa, não é tempo da gente denunciar os outros. É o tempo da gente entregar a nossa vida. De verdade, irmão, se você não está disposto a gastar a sua vida, você não deveria participar de uma igreja. É sério. É uma perca de tempo se você não está disposto a entregar tudo. Eu sei que pode parecer chocante. Pastor, eu achei que nós ia vir com umas dancinhas para mostrar para nós. Tem dancinha, irmãos, mas tem um batismo de tanto amor, de tanta realidade. Quando eu cheguei na África do Sul, Deus falou comigo assim, eu vou te dar um sinal de que eu estou no controle disso aqui. Primeiro culto que nós participamos, pastor Ney, uma dança, aquela coisa, uma igrejinha bem pequena. E aí aquelas morenas já veio, já tirou a gente para dançar e não parava. Eu falei, meu Deus, essas mulheres não param. Aí o pastor assume a tribuna e ele vai falar da palavra de Deus. Ele disse assim, bem-vindos ao ano do discipulado. Aí Deus falou assim, é só para mostrar para você que sou eu que estou no controle. E aí é o texto que eu quero compartilhar com você. Mateus 28, versículo 19 diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Diga comigo, todas. Todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto, eu sempre
com vocês estou até o fim dos tempos. Quando nós começamos a andar ali pela África do Sul, nós precisamos ficar 3 dias lá. E eu achei muito interessante porque o Senhor ele vai colocando sinalizadores na nossa jornada. Todo mundo que entra na África precisa entrar ali pela África do Sul. A África do Sul para mim sinalizou um portal. É como se Deus estivesse falando assim: vocês precisam, eu estou abrindo um portal na eternidade, e vocês precisam acessar esse portal, vocês precisam passar por esse lugar que vocês vão passar. E aí quando eu chego ali, estou na igreja, nós ficamos numa casa legal, uma casa de missionários, e ali estavam os meninos da Jocum aqui do Brasil, e todo mundo falando português, aquela coisa toda. Eu falei: meu Deus, que paraíso. E estava tudo bem. Aí o dia seguinte a gente foi para as creches. Eu estou imaginando creche da modalidade pelo menos igual da prefeitura, que é ruinzinha, né? Mas pelo menos igual da prefeitura. Irmão do céu, quando eu cheguei na creche, eu falei: meu Deus, isso é a creche? E os missionários todos felizes: essa é a nossa creche. Eu falei: meu Deus. E aquelas casas de latas, e aquele terror, e um toque de recolher. Tem que ir embora porque daqui a pouco as facções vão passar aqui, se marcar eles matam todo mundo, e aquele terror todo. E a gente foi tirar foto de uma igreja histórica que estava abandonada, e daqui a pouco o cara já arrumou uma encrenca com nós, já queria bater em nós. Eu falei: o sangue de Jesus tem poder. E ele: foca. Eu falei: Holy Spirit, Jesus. E ele: foca. E querendo bater, querendo brigar. E aí eu falei com o pastor missionário, eu falei: a resistência já começou. E eu comecei a ver aquela realidade muito diferente daquela que eu tinha visto até então. E o Senhor começou a ministrar no meu espírito: esse é o desejo do meu coração, tocar nesses lugares. Vocês precisam fazer discípulos. Fazer discípulos é ensinar. Fazer discípulos não é simplesmente estar numa sala de aula compartilhando teologia, embora isso seja muito bom. Mas fazer discípulos precisa haver uma disposição no coração. Em primeiro lugar, deixar a sua casa. Quantos estão dispostos a deixar a sua casa e dizer: eu me arrisco, eu vou? Porque uma coisa é a gente falar: não, pastor, eu estou disposto, eu tenho um chamado, eu tenho uma promessa, Deus falou que eu vou tocar as nações. Mas qual é a tua disposição se Deus hoje te chama para ser missionário no Paquistão? Irmãos, nós estamos acostumados com uma vida boa. O menor de nós, o que tem a vida mais simples aqui, não se compara com aquilo que aquelas pessoas estão vivendo naquele lugar. Pessoas que deixaram seus países, estão morando numa casa de lata mesmo, irmãos. E eu não quero falar isso aqui para você ficar com dó deles, não. Eu quero trazer um senso de responsabilidade da igreja. Isso eu compartilhei com pastores enquanto eu estava lá, os pastores dos Estados Unidos. Isso eu compartilhei com amigos aqui do Brasil, homens influentes. Eu falei: o que nós estamos fazendo do Evangelho de Jesus? O que nós estamos fazendo com os textos das Sagradas Escrituras? Estar no nosso escritório com ar-condicionado, nas nossas caminhonetes, nas nossas casas boas, só lendo a Escritura, irmãos, e se enchendo de versículos. De verdade, irmãos, pelo amor de Deus, eu não quero menosprezar a teologia, porque eu amo teologia. Mas, irmão, chegou a hora da gente parar de decorar texto. Chegou a hora da gente parar de ficar enchendo os outros só de texto e começar a encher de vida. Nós precisamos transferir vida. Não basta só conhecer os textos das Escrituras. Nós precisamos deitar sobre os cadáveres e dizer: recebam vida. Nós precisamos ter a disposição de sair da nossa casa e dizer: Senhor, se o Senhor precisar de mim, se o Senhor precisar dos meus filhos, se o Senhor precisar do meu carro, se o Senhor precisar da minha conta bancária, se o Senhor precisar da minha profissão. Ah, pastor, mas eu estudei, eu fiz MBA, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, e agora que eu vou ganhar dinheiro, eu vou servir ao Senhor em outra nação. Mas e se o Senhor te fez para isso? E se a tua formação que Deus te deu foi para isso? Pastor, mas Deus mudou de ideia. Não, Deus não mudou de ideia. De repente Deus te permitiu fazer essa faculdade, ter esse mestrado, esse doutorado, ter esse recurso que você tem, para depois te pedir, só para ver onde estava o seu coração. Porque Deus não precisa das nossas coisas, irmãos. Ele precisa de um coração quebrantado e disposto a fazer a obra dele. Então quando eu me disponho, quando eu olhava o mapazinho lá assim na tela da frente ali, assistindo o globo, eu falei: meu Deus, olha, a África, o Brasil e um oceano inteiro. Eu falei: meu Deus, se nós cair aqui, hein?
Não tem lugar nem para agarrar. Só água. E aí pensando naquilo que a gente ia encontrar, pensando nas possíveis doenças, claro que a gente pensa, irmãos. Pensando em chegar em lugares que a gente poderia não ser bem recebidos. O campo missionário não é brincadeira, irmãos. Eu fico admirado quando eu olho as pessoas em clima de festa. Irmãos, de verdade, a gente celebra com aquilo que a gente está vendo Deus fazer na vida das pessoas, mas não é um lugar bonito de ir, não. E o que eu quero conversar com vocês hoje, nós precisamos ter essa disposição de fazer discípulos. Começa pela nossa casa, começa pela nossa cidade, mas a ordem de Jesus é para fazer de todas as nações. Eu vou repetir isso até você entender. A ordem de Jesus não é do Marcos Elias. O pastor voltou empolgado, agora toda a igreja precisa ir para as nações. Não, não é o Marcos Elias, é a Escritura. Portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Mas a minha vida está muito confortável aqui, Andradina. Para que eu vou sair daqui? Mas você pode fazer discípulo no Paraguai. Muambeiros. Tu hablas espanhol? Um pouquinho. Vão e façam discípulos. Façam discípulos das nações. As nações estão buscando homens de Deus que façam discípulos de Jesus. Quantas pessoas de fora estão aqui? São as nações. Os venezuelanos, os paquistaneses, os paraguaios, os haitianos. Amém? Façam discípulos das nações. Pastor, mas eu não gosto do discipulado. Você está fora da Bíblia. Esse negócio de você está fora das Escrituras, meu amigo. E vou te dizer, se você está fora das Escrituras, você está fora do céu. Eu vou para uma igreja mais maneira, que não tem essa pegação de pé. Vai mesmo. Porque a igreja mais maneira está indo para o mesmo lugar que você, para o inferno. Eu voltei mais pilhado do que eu estava antes de ir, irmão. Está falando. Vamos abraçar a realidade dos céus. Nós precisamos fazer discípulos. Fazer discípulos das nações. Portanto, vamos fazer discípulos das nações. Vamos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, 200 e poucas pessoas caminhando para um batismo, 30 quilômetros a pé. Ei, você está aí? 30 quilômetros. E cantando, Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom. Jesus nos salvou, Jesus nos salvou, Jesus é bom, Jesus é bom. Acorda. Para a gente pegar um carro com ar-condicionado, abastecido para vir aí. Não vamos nem falar desse assunto não. Fazer discípulos das nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que privilégio, irmãos. Que privilégio nós temos. Você, não fui eu que fui, fomos nós que fomos. Que privilégio nós temos de tocar outra nação e batizar pessoas de outra nação. E de outras nações que estavam naquela nação, porque tinham estrangeiros lá também. Você olhar para as Escrituras e falar assim: cara, aquilo que eu estudei por anos, aqueles tanto de curso que eu fiz, meu Deus, agora não é mais só letra, agora eu estou vivendo esse trem. Agora nós estamos pisando na terra, agora nós estamos indo nas nações. Mas o pastor é louco. Deixa pensar que somos loucos, irmãos, e nós vamos levar essa loucura para as nações. A loucura começou em Andradina, se espalhou e agora vai tocar as nações da terra. A pergunta é: você vai ou você vai ficar criticando? Você vai ou você vai ficar olhando? Você vai ou você vai ficar pensando? Você vai ou você vai ficar estudando ainda? Eu estou cansado de estudar, irmão. Falei para Deus, eu vou investir, vou gastar a minha próxima temporada da minha vida agora praticando.
Não é vaidade que eu vou falar aqui para você, irmão, eu já sei demais. Porque eu preciso para desenvolver no reino, eu já sei muito, irmãos. Não é vaidade que eu estou falando aqui para você não. Chegou a hora da gente gastar o que nós já aprendemos. Não, vamos gastar o que nós já aprendemos. Pastor, mas eu não sei muito ainda, vamos gastar o que você sabe. Pastor, eu nem tenho muito, vamos gastar o que você já tem. Eu saí daqui, irmãos, com uma meta aqui, ó. E eu falei pro Michel, sei lá, eu falei para uns 3 ou 4 aí. Tem uns doidos que eu falo mais coisa, porque já viram mais doidura minha, então eles já estão acostumados. Eu falei, vou voltar de lá com o terreno. Falei, não falei? Você já está com as minhas doiduras também, né? Eu falei, vou voltar de lá com o terreno. A minha meta era comprar, mas Deus já tinha ido antes. E Ele deu para nós, mano. Esse Deus não é gente, não. Então nós vamos gastar a nossa vida para isso. Ó, o Mateus lá do Japão, amém, pastor Marcos? Então nós vamos gastar a nossa vida para isso. E no meu coração estava assim, Senhor, eu tenho que falar, mas ela está aqui, mas eu tenho que falar. Eu falei, eu estou a fim de gastar tudo e se faltar eu quero pedir mais, vou falar para eles fazer oferta. E aí eu quero. E se não der para fazer muita coisa, eu precisar vender o carro. Irmão, quem entrou na chuva tem que molhar. Teu sim para Deus vai custar, irmãos. Ah, se eu tivesse 20 anos agora. Ah, se eu tivesse começando uma faculdade agora. Pastor, eu quero que os meus filhos sejam... Irmão, não quero que seu filho seja o que você quer, não. Deixa eles se tornarem aquilo que Deus quer que eles se tornem. Diz, Deus, leva os meus filhos. Uma das minhas orações que eu fiz lá, eu falei, Deus, eu entrego os meus filhos às nações. Eu falei o nome deles, eu falei, Deus, está aqui, eu entrego o Luiz Antônio aqui, eu entrego o Natanael, eu entrego o Radassa. Se parte do nosso legado for eles vir para essa terra aqui, Senhor, e continuar aquilo que nós vamos começar aqui, eu estou disposto. Eu estou disposto. Eu queria incendiar o teu coração, igreja. Eu queria incendiar o teu coração. Eu queria que você pegasse fogo mesmo, começasse a queimar. Não é só vir no culto e sentir a presença, irmãos, isso é pouco demais. Che. Mas vamos derramar esse che nas nações. Vamos transformar esse che em shima. Shima é a comida deles, é um milho moído feito com água. Shima. Shimaramamá. Transformar o seu che em shima, em pedaço de carne. A hora que eu estava servindo, eu vi aquelas crianças pegar aquela carne e gostou. Irmão, vou falar um negócio para você. Comer com a mão é bom, hein? Acho que eu vou adotar isso em casa. Lambia. Rapaz. Vou confessar, tem uma parte do frango que eu não curto muito. Sim. Sempre falei, em casa com a minha mãe, não faz essa parte, joga fora. Chego lá para jantar, irmão, a parte cai no meu prato. Pastor Benjamin, te amo. Da próxima não vai ter mais essa parte. A segunda eu olho para a panela assim, a cabeça do galo olhando assim. Sangue de Jesus. Tudo junto e misturado. Comi com uma delícia. Não, gafanhoto era coisa de rei, rapaz. Comia, lambendo o beijo e agradecendo. Falei, Deus, obrigado. Obrigado, o Senhor está me curando. O Senhor sabe que essa parte aqui, desde pequeno, eu nunca comi, Senhor. Eu sempre sacrifiquei. Ai, Deus.
Aí o último dia nós estávamos indo embora, ele falou assim: tem alguma coisa assim que você achou diferente? Eu falei: a cabeça daquele galo me olhando. Falei: pastor, no Brasil nós não comemos a cabeça não, mano. Ele falou assim: mas vocês nem fazem? Eu falei: não, nem faz. Cabeça e pé. Eu falei: pé, tem uma tribo lá que come pé. A tribo da Juliana come pé. Não me chama para comer pé, irmão. Eu gosto de peito, de coxa, né? Mas comi pé também. Colágeno. Ó, chegou a dar uma levantada, ó. Ri bastante, que você vai chorar daqui a pouco. Ai, Deus. Eu fiquei muito feliz quando a gente pôde realizar os batismos. É muito lindo, irmãos. Primeiro que eu nunca tinha visto um batismo com 219 pessoas. Segundo que eles também não. Foi a primeira vez na história deles que eles batizaram tantas pessoas de uma vez só. Era 170, passou para 201 e depois no apelo final bateu 219. As costas chegou a doer de tanto batizar gente. Eu olhava e falava: meu Deus, mas não vai acabar não. E aquela fila. E aí, o que me deixou mais feliz com tudo, irmãos? Ver vocês lá. Porque quando eu lancei o desafio das batas aqui, de verdade, irmãos, eu acredito muito na minha equipe, mas aquilo ali para mim, eu pensei assim: é missão impossível. De verdade. Eu falei: uma semana? Porque não é uma coisa convencional, não é uma camisa que a gente vai lá na loja e compra. Tem feita, tem pronta. Eu falei: missão impossível, mas vou lançar. Vou lançar o desafio. O segundo desafio é que a Juliana falou: tá pronta. Eu falei: deu certo, judeu. Como que leva? Aí enrolamos, né? Parecendo tráfico, né? Aí colocamos na boca: não, isso aqui no raio-x eles vão parar. Vai falar: o pastor está traficando, vamos abrir. Aí mudamos e vai. Resumindo, levamos 2 bolsas de roupas. Pagamos as bagagens. E foi um desafio levar esses trem daqui para lá. Mas quando chego lá, e contrastou, né? Deu preto e branco assim, ficou bonito, né? Irmãos, aquelas vestes branquinhas. Eu falei: meu Deus, parecia anjo. Vocês viram? E lá estava mais nítido ainda assim. E eles todos felizes. Eu falei: meu Deus, nós temos beca nova para batizar. Eles tinham 20 roupas só para batizar 219 pessoas. Agora eles têm 80. Aí eu falei: da próxima vez nós vamos levar as que faltam. Tem tempo agora, né? Até novembro dá pra gente. Setembro ele vai estar aqui com a gente. Ele vem para o Brasil, vai ficar 2 meses aqui, visitando as igrejas e levantando recursos para a obra missionária lá. E na semana do meu aniversário ele vai estar conosco aqui na nossa igreja. Ele e a pastora Happiness vão ficar aqui uma semana com a gente. Amém, gente? Vamos lá, coloca as outras fotos para mim. Deixa eu compartilhar um pouco. Hoje eu não estou muito afim de seguir o protocolo, não. Eu quero compartilhar um pouco com vocês. Mídia. Isso. Essa é a foto do primeiro batismo. Essa já é o segundo. Pode ir passando. Esse lugar é a terra que a gente vai construir lá a nossa casa. Olha que lindo. Até minha barba ficou mais branca na foto. Olha aí, vamos lá. Deu bom, hein? Olha, para aí um pouquinho. Olha para vocês observarem, ó. Essas senhoras, elas são viúvas. Lá tem muita AIDS. Então, geralmente as crianças acabam ficando com as avós. Eu não sei por que as avós elas resistem mais e elas acabam cuidando dessas crianças. Então tinha muitas delas, mas muitas mesmo. Pode passar. É isso. Então esse lugar
É um lugar que o Senhor falou muito ao meu coração, que foi o primeiro lugar que eu cheguei e nós fizemos alguma coisa. E eu não sabia que Ele ia nos dar a terra. Então, no dia que eu estava ali, não tinha noção ainda que a terra era ali. A terra era vizinho, né? Nós estamos nesse local, a terra fica do meu lado direito, do lado esquerdo de vocês. E aí o Senhor começou a ministrar algumas coisas comigo, e eu tentando discernir a que tempo seria. E quando o pastor Benjamin nos faz a oferta, ele nos faz o presente da terra, aquilo que Deus tinha começado a ministrar no primeiro dia que eu fui ali, começou a fazer sentido. Eu compartilhei já esse sonho com os meus amigos dos Estados Unidos, e eles se empenharam também em poder participar com a gente. Irmãos, vamos fazer uma multitarefa, vamos fazer um negócio para a coisa ser acelerada. Vocês sabem que o pastor de vocês, quando põe o pé no lugar, ele põe o pé para valer. E eu não fui brincar, não fui fazer turismo, e eu quero acelerar. Eu de verdade, já cotei a passagem para o dia 29 de novembro, para voltar para lá, porque o pastor Benjamin está indo nessa data. Mas eu não sei não se a gente não organiza para ir antes, porque eu quero já fazer o muro, já quero fazer o poço, e aí já começar. Eles precisam comer, e eu não quero que eles comam na terra igual comeram aí, ó. Primeira coisa é murar e fazer um barracão de fora a fora, nesses 1.500 metros quadrados. Eles vão ter um lugar para eles estar debaixo. Se chover, nós estamos cobertos. O sol está estralando, nós estamos lá debaixo. E não é só comida não, irmãos. O que eu fiquei mais feliz é de poder ter levado o pão vivo que desceu do céu. Consegui olhar no olho deles e ver que eles estavam entendendo. A dificuldade da língua te atrapalha. Até quem sabe falar inglês, o inglês deles é embaçado. Wata, pasta. Dá trabalho para entender, né? A tradução deles é bem complicada. Mas Deus foi dando graça, e foi muito bom eu não ter ido com uma pessoa que fala inglês. Porque o pouquinho que eu aprendi, eu desenrolei. Foi muito bom, foi muito bom. Consegui até evangelizar uma moça lá na África do Sul. Ativou o modo sobrevivência. Foi bom demais. E é isso. Então, vamos dedicar a estudar o inglês, irmãos. É a língua que as nações falam. Eu tive a oportunidade de, no último dia, ministrar para os pastores, mais um grupo de pastores, lá do pastor Benjamin. Pra você ter noção, o pastor Benjamin é como se fosse o Luiz Hermínio aqui no Brasil, tá? Ah, coitadinho, ele tem 200 igrejas lá. Acho que, né? Então, é um cara muito conceituado. E no último dia que eu ministrei lá na igreja dele, tinha um cantor lá, como se fosse o Thales Roberto aqui no Brasil. O cara arregaçou com tudo lá. Foi muito bom, muito bom. Ele está fazendo uma igreja para 1.500 pessoas. Benjamin é um visionário. No meio do nada, ele está construindo algo para mudar a mentalidade do povo. E casou demais, porque a mensagem que eu cheguei lá foi isso. Eu falei, nós precisamos mudar a mentalidade. Eu falei, vocês não precisam só de comida, vocês precisam de produzir a comida de vocês. Então, irmão, se prepara, vamos fazer um galinheiro, vamos ter galinha, vamos ter porco, as galinhas vai botar ovo, nós vai dar ovo para os moleques, e vai dar carne. Você vai ver, essa barriguinha para dentro deles vai ficar a barriguinha para fora. Irmão, nós vamos ver a transformação daquela terra. Eu consegui, ele é muito empreendedor, ele planta tomate, mas eu percebi que o tomate é fraco, precisa de tecnologia. E para a glória de Deus, eu já trabalhei com tomate, irmão. Falei, você sabia que esse tomate não está ficando robusto? Porque você não tá desbrotando. Aqui o tomate envarado, ele fica 1,20 m, 1,5 m. Lá estava nanico, com 50 centímetros. Eu falei, ué, mas... Aí eu olhei, os brotos estavam maior do que o ramo. Eu falei, se você não tirar os brotos, Benjamin, o fruto não incorpora, ele não fica bom. Então precisa de tecnologia, precisa de mais conhecimento. Então a gente vai juntar aquilo que a gente tem de conhecimento. Quem sabe Deus nos dá agrônomos, né? E a gente vai tocar aquela terra. Irmãos, tem muita coisa para a gente fazer para mudar a realidade deles. Não é só levar comida. Eu sei que sensibiliza quando fala que eles não têm comida. Mas mais do que levar comida, é levar conhecimento, é levar esperança, é levar trabalho. E eu tenho certeza que a gente vai potencializar aquilo que ele está fazendo lá, gerando emprego para eles. Os muros nossos lá mesmo, eles vão construir, nós vamos só dar diretrizes. E é interessante, deixa eu compartilhar com você. Eu era criança e eu falava assim com a minha mãe. Eu falava, um dia eu vou na África e eu vou ter uma fábrica de blocos. Eu vou ter uma fábrica de blocos. E nós vamos construir os blocos. E com os blocos que a gente construir, nós vamos construir as casas para as pessoas que moram lá. Eu nem sabia como é que era a África, irmão.
E aí eu cheguei lá, eu lembrei do sonho. Aí Deus me conectou com um missionário do Brasil, da Assembleia de Deus, do Ministério Perus, que está numa outra comunidade. Eu falei para ele: você sabe de alguma fábrica de blocos aqui? Ele falou assim: eu sei, mas o senhor precisa do quê? Eu falei: eu precisava da forma. Eu quero comprar uma forma para fazer blocos. Aí ele falou assim: nós temos. Eu falei: é? Vocês compram onde? Nós mandamos fazer. Nós temos a do grande, é bloco de cimento, aquele blocão, sabe? Nós temos a do grande, temos a do pequeno e temos uma forma também de fazer janelas. Eu falei: Elebe. Joguei para o alto. Você me conecta agora. Já fez o contato. Então quando a gente chegar lá, nós vamos ter as nossas formas já para fazer os nossos blocos. Mas você percebe que nada é perdido? Eu trabalhei com o pai do pastor Hélito fazendo bloco para ele. Você vê nós andando de carro agora com ar-condicionado, né? Roupinha boa. Pensa que nós começamos agora, né? Trabalhei muito de orelha para os outros, irmão. Andei muito a pé. Pôs bicicleta. Eu montei na bicicleta dos pastores lá e achou que eu não sabia andar. Falei: rapaz, eu carrego 6,4 aqui na garupa, moça. Eu sou treinado, a minha infância foi fazendo isso. Então tudo que Deus te deu, te entregou, irmão, você precisa usar na obra de Deus. É só essa mensagem que eu quero entregar para você nessa noite. Eu ministrando com as mulheres lá à tarde, irmãos, eu acho que eu ministrei umas 15 vezes em 11 dias. Falei: Benjamin, você tirou meu couro, hein? Você se prepara quando você for no Brasil, eu vou te puxar, vou te fazer, vou pagar na mesma moeda. Brincadeira, irmãos, eu falei para ele: eu quero que você descansa mais do que você trabalhe. E aí eu estava ministrando e umas mulheres lá, elas falaram: mas nós não temos nada. Eu falei: mas a senhora sabe fazer o que da vida? Ela falou assim: eu sei costurar. Eu falei: então você sabe mais coisa do que eu. Eu não sei costurar. Ela sabe fazer essas camisas aqui. Falou que não sabia fazer nada. Eu falei: se a senhora não sabe fazer nada, o que eu vim fazer aqui então? Aí começamos a discutir. E traduzindo, né? Eu estou acreditando que ele estava falando aquilo que eu estava querendo falar mesmo. Porque, irmãos, eu falando em português, imagina, ele pegando o português, traduzindo para o inglês, do inglês para o tchetchewa. Eu falei: tomara Deus que ela receba mesmo o que eu estou querendo falar. Eu falei: não, a senhora tem sim, a senhora tem mais do que a mim. A senhora tem o poder de juntar duas partes, colocar numa máquina. A senhora faz à mão, né? Eu achei que ela fazia à mão. Eu falei: não, eu costuro na máquina. Eu falei: então a senhora é profissional, só pode ter uma empresa. Mas a mentalidade, irmãos, a mentalidade é de escassez. Aí nós terminamos aquela reunião, tinha 23 jovens. Eu falei: quem tem sonho? Fiquei feliz, todos eles tinham sonho. Chamei na frente e falei: eu quero liberar algo sobre vocês. Aí tinha uma mocinha, aqueles olhos eu nunca vou esquecer. Compartilhei com a Joyce, uns olhos cor de mel, assim, uma coisa, nunca vi um olho daquele. Mas eu sei porque eu gostei tanto do olho daquela moça, porque eu vi Jesus. Irmão, só pode ser o olho, ninguém tem um olho tão bonito daquele. E aí eu falei: qual que é o teu sonho? Ela falou assim: eu quero ter uma empresa. E com o recurso que eu tiver na minha empresa, eu quero patrocinar muitos orfanatos aqui no meu país. É Jesus ou não é Jesus, irmãos? Na situação dela, ela podia ter pensado assim: eu quero construir uma empresa para cuidar bem da minha família. Farinha pouco, meu pirão primeiro. Não, ela estava pensando: eu quero construir algo que eu possa cuidar dos órfãos dessa nação, porque não tem muita gente cuidando. E aí o Senhor colocou no meu coração algo. Durante toda a ministração eu olhava para aquela menina, ela olhava para mim, eu falei: meu Deus, tem alguma coisa. O Senhor falou comigo: eu vou dar um visto para ela para os Estados Unidos, de habilidade extraordinária. Ela vai entrar nos Estados Unidos com esse visto. Eu falei: Deus, mas como é que eu vou falar isso na África? E se eu errar? Se não for o Senhor? E eu fiquei com medo de entregar aquilo no meio da ministração, irmãos. Eu falei: meu Deus, né? Aí no final, eu falei: pastor, eu preciso liberar essa palavra sobre essa moça. E eu fui falar com ela. Ela falou assim: 3 meses atrás veio um grupo de americanos aqui, e eu caí na graça deles. Eu estou fazendo turismo e eu vou entrar nos Estados Unidos. Irmãos, esse Deus, Ele faz abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas nós precisamos estar dispostos.
E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite: quantos estão dispostos a ensinar as pessoas das nações a obedecer às ordens de Jesus? Pastor, mas eu sou só uma cabeleireira. Você pode tocar as pessoas nas nações. Irmãos, tem pessoas aqui que não conseguiram ir. Tinha um irmão daqui da igreja que falou: pastor, eu quero ir com você, eu tenho dinheiro para pagar a passagem. Na segunda-feira: pastor, me arruma. Eu falei: não dá. Não, mas eu já vi o voo. Não é assim que funciona. Tem visto, tem um monte de coisa, mas não dá mais. Se fosse uma semana atrás, dava. Então, qual que é a ideia? Não é todo mundo ir, mas se a gente consegue mandar o nosso recurso, irmãos, a gente muda a história deles. A gente muda a história. Benjamin está lá com acho que 100 e poucas galinhas. Não são todas que bota, mas ele tem 80 ovos por dia. Eu falei: Benjamin, nós precisamos fazer um galinheiro para 1000 galinhas. Mas como é que nós vamos fazer? Nós vamos contratar pessoas para vender ovo para nós, Benjamin. Irmãos, nós precisamos. Se Deus não quisesse que eu fosse assim, Ele não tinha me feito assim. Com a glória de Deus e com o envio de vocês, eu consegui transmitir tanta coisa para aquelas pessoas em 11 dias. Não, 11 dias foi nos 2 países. Em 6 dias. Tudo que Deus nos deu. É eu pegando a expertise do Bruno. É eu pegando a expertise do comércio, do Elias. É eu pegando a expertise do ar-condicionado do Jefferson, do plantador, do vendedor, irmãos, do músico. Consegui olhar para uma estrutura e falar: não, rapaz, você está querendo comprar um som aqui que não precisa. Aí já liguei para o Rafa: Rafa, como é que nós faz com o som da igreja do Benjamin? Nós, irmão, nós é o corpo. Não é o Marcos. Por isso que toda live minha de prestação de contas eu falava: irmão, não estou fazendo turismo. Nós estamos em missão. Só que em missão eu treinei na academia, puxei ferro. E foi, irmãos, isso é tão de Deus. Cheguei na África do Sul, aniversário do pastor, líder da missão da África do Sul. Falei: eu vou levar você para jantar. Pastor, mas como é que nós vamos fazer? Nós somos missionários. Eu falei: mas não, eu estou pagando a conta. Missionário não come? Ah, mas nós vamos mudar a mentalidade do povo. E você não vai só comer não. Amanhã nós vamos para a academia. Pode botar um tênis e nós vamos treinar. Mas como assim? Falei assim: se você não cuidar de você, como você vai cuidar dos outros? Se você não estiver bem, como você vai cuidar dos outros? Aí contei meu testemunho para ele. Pilhou, já pagou um mês de academia e já era. Fui para o Malawi. Cheguei lá, o Benjamin também, né? Cadê a minha nutricionista? Cadê a Bianca? Tá aí, Bianca? Não veio. Já falei com a Bianca. Eu falei: pode fazer um plano alimentar para o Benjamin. Eu falei: não. Pode diminuir a chima. Aí eu falei: você come ovo? Ele falou: não gosto de ovo. Vai gostar. Você vai comer ovo agora. 10 ovos dessas galinhas aí que você vende é para você por dia. Vamos para academia. Você viu o vídeo? Quem viu o vídeo? Ele tá... Eu não sei se ele anda mais depois daquele dia lá. Ele treinou tudo no mesmo dia. Correu na esteira, fez peito, fez costa, fez de tudo, irmão. Pilhou. Falei: aniversário dele também. Falei: tudo fala, Deus fala em tudo. Cheguei na África do Sul, o pastor da missão fazendo aniversário. Cheguei no Malau, o pastor fazendo aniversário. Eu falei: vamos jantar. Não, está amarrado. Fiquei amarrado o quê? Nós desamarra. Você precisa comer bem, rapaz. Você precisa estar bem. Se bem que você está comendo, né? Mas não é bem, né? Está comendo muito. Mas Deus ministrando em cada detalhe. Por que eu estou falando tudo isso? Porque cada coisa que nós aprendemos ou vivemos, Deus usa. Cada detalhe da sua vida foi pensado por Deus para uma estação. Lembra de Esther? Esther, quem sabe não foi para esse tempo que eu te fiz? Quem sabe hoje o Senhor não está falando com você? Quem sabe não foi para esse tempo que eu te fiz? Que eu te dei essa profissão, que eu te dei esse carro, que eu te dei essa empresa, que eu te dei esse dinheiro, que eu te dei essa mulher, que eu te dei esses filhos. Quem está disposto a ensinar novos discípulos das nações a obedecer aquilo que Deus disse? E
lembrando, nós não estamos sozinhos, nós temos o Espírito Santo. Eu não fui sozinho para a África. Chegando lá, os meus amigos foram para uma missão, eu fui para outra missão, nós nem nos encontramos. Mas eu não estava sozinho, eu não fiquei triste, eu não estava carente, porque o Paráclitos estava comigo. Ele disse: eu te trouxe aqui, eu vou te dar condições. Irmãos, pela glória de Deus, e você que me ajudou a fazer isso, nós fizemos a diferença ali naquele lugar em poucos dias. Imagina com 10 anos, com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos, até a volta de Jesus. Me perguntaram: pastor, você quer colocar uma igreja na África? Irmãos, eu não quero colocar uma igreja na África, mas vai nascer. Falei com o apóstolo Luiz Hermínio, prestando contas para ele, por lá, para todo dia a gente falando. Inclusive o ano que vem nós vamos fazer uma cruzada lá para 10 mil pessoas. O pastor Luiz Hermínio disse que vai estar com nós lá. Vamos botar fogo naquele estádio lá. Irmãos, não é coisa pequena não. Eles fizeram uma cruzada lá com as mulheres, 4 mil mulheres. Fico imaginando que o último culto que nós fomos, deu 5 horas. Eu falei: Benjamin, como é que é a cruzada? Ele falou: 12 horas. Finalizo aqui. 2 dias antes de ir embora, eu falei para ele: por que você não tem internet? Não, porque nós estamos na missão. Eu falei: nós vamos botar um Starlink para você. Aí fomos lá, adquirimos um Starlink para ele. Ficou estralando. Aí quando eu estava falando com os obreiros dele, ele falou assim: pastor, você entregou tanta revelação para nós, tanta profecia em forma de palavra de Deus, que nós não tivemos acesso disso até hoje. Você não faz uma vez por mês com nós? Uma reunião, o pastor Benjamin vai traduzindo para nós, você vai alimentando a gente. Aí eu falei: eu faço só se vocês fizerem uma comida toda reunião. Ah, mas você não vai estar aí. Eu falei: eu como aqui e vocês comem daí. Aí eu falei: já vou dar 2 galinhas de oferta para vocês. Porque o negócio lá é galinha, irmão. Voltei com as penas assim, mas... Ontem eu fui coçar assim, rapaz, quando eu olhei tinha uma pena nascendo. Eu falei: eita, rapaz. 2 galinhas, aí eu dou uma, eu dou outra. Já ficamos com 7 galinhas na reunião. Eu falei: vocês precisam fazer isso. Porque, irmãos, eu sinto, por aquilo que eu vi no Espírito, tem um antes e tem um depois dessa viagem para lá. E não é só para a gente não, para eles. Falei para o pastor Benjamin, ele é conhecido como bishop, um bispo. Eu falei: Benjamin, teu ministério de bispo já foi faz tempo, você é um apóstolo. A tua unção é apostólica, Benjamin. Um homem com 200 igrejas, irmão. Tocando pastores, tocando autoridades. Tudo que você precisa fazer. Eu falei: Benjamin, eu quero colocar o orfanato. Com quem que eu falo? Está aqui o contato. Esse é do governo. Esse é advogado não sei o quê. Esse é não sei das quantas. Aí em novembro ele falou para mim assim: você volta em novembro, você vai precisar de visto só para vir em novembro. Mas da outra vez que você vir não precisa mais. Já vai fazer meu documento para poder entrar e sair quantas vezes quiser lá no país. Ele falou: irmãos, é doideira. Aí você olha assim, você fala: Deus, mas nós somos de Andradina. Deus falou assim: pode ser alguma coisa boa de Andradina? Pode. Porque o reino de Deus, ele não está aqui, ele não está ali, ele está dentro de nós. E eu pisei naquela terra em nome de Jesus, mas carregando cada um de vocês. Cada um de vocês. Cada um de vocês. Eu sei que aquilo que nós fizemos juntos ali foi uma oferta agradável ao Senhor. E de verdade, irmãos, não espera eu fazer sensacionalismo com as imagens. Quantos milagres passaram pelas nossas mãos. Eu não vou falar sobre isso. Você vai guardar dentro do meu coração como experiência particular.